Olá, minha amiga, olá, meu amigo, Shalom, que a paz de Deus esteja com você. Chegamos ao quinto domingo do tempo comum. Proclamamos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Esta passagem do Evangelho de Marcos pode ser dividida em três partes. A primeira, a cura da sogra de Pedro, versículos 29 a 31. A segunda parte, Marcos faz um sumário da atividade miraculosa de Jesus em Cafarnaum, versículos 32 a 34. E a terceira parte, um outro sumário que introduz a toda a atividade de Jesus por toda a Galileia. Lá é dito: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali. E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas. Veja Marcos 1, 35 a 39. A narrativa da cura da sogra de Pedro é a que nós vamos nos deter neste vídeo, para não ficar muito extenso. Essa narrativa está em Marcos 1, 29 a 31. É a mais breve entre aquelas que apresentam episódios de cura em todos os evangelhos. Esta cena, junto com o sumário da atividade de Jesus em Cafarnaum, Marcos 1, 32 a 34, formam uma narrativa única que ocorre na casa de Simão, de Pedro, Marcos 1, 29 a 34. A cura dessa mulher é a primeira de 8 descrições de cura no Evangelho de Marcos. Você pode ver aí na tela as passagens, as 8 passagens onde Jesus cura pessoas. E quanto ao simbolismo do número 8, veja que são 8 passagens. Será que Marcos está querendo dizer alguma coisa com isso? Quanto ao simbolismo do número 8, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode conferir e tirar as suas conclusões. Vamos adiante. O episódio da cura da sogra de Pedro também pode ser dividido nos seguintes pontos. Primeiro, a chegada de Jesus, aquele que cura, versículo 29. Segundo ponto, a constatação do problema, no versículo 30. O terceiro ponto, implicitamente, pede-se a Jesus que realize a cura, também no versículo 30. O quarto ponto, a descrição da cura, aí já estamos no versículo 31. E o quinto ponto, a comprovação da cura, no versículo 31 também. Existem várias semelhanças entre este episódio da cura desta mulher, a sogra de Pedro, e aquele da ressuscitação da filha de Jairo, aquele chefe da sinagoga, em Marcos, capítulo 5, versículos 22 a 24 e 35 a 43. Quais são essas semelhanças? Primeira, em ambos estão presentes Pedro, Tiago e João. Veja Marcos 1, 29 e Marcos 5, 37. A segunda semelhança, a cura da mulher e a ressuscitação da menina acontece em casa, na intimidade de uma casa. A terceira semelhança, uma mulher, uma menina, pessoas do sexo feminino são curadas. A quarta semelhança, Jesus segura a mão da mulher e também segura a mão da garotinha para acontecer a cura. E o quinto ponto, no final, um alimento é servido. Neste episódio da cura da sogra de Pedro, há um elemento de caráter cristológico importantíssimo.
para indicar a cura da mulher, Marcos utiliza o verbo grego egeiro, que significa levantar-se. Este verbo ocorre 73 vezes nos evangelhos, sendo que 31 vezes é para falar da ressurreição de Jesus. No Evangelho de Marcos é empregado o verbo egeiro 7 vezes neste sentido, com referência à ressurreição. Temos já aqui, nesta passagem então, certamente, uma alusão à ressurreição de Jesus. Mas a função desta narrativa não é apenas cristológica, mas também eclesiológica, no sentido de que mostra as condições necessárias para ser discípulo, para ser discípula de Jesus. Os 4 que foram chamados por primeiro estão presentes na cena e são chamados pelo nome, como que destacando sua função de testemunhas da cura: Pedro e André, Tiago e João. E o que é o discípulo, senão uma testemunha do Evangelho? Além disso, a sogra de Pedro encarna e antecipa o ideal do ser discípulo. Encontrada por Jesus, tendo a mão de Jesus lhe tocado, ela se levanta, ela que jazia ali numa espécie de paralisia, e se põe a servir a todos. Servir é a tarefa dada por Jesus a todos os discípulos, ao responder à pergunta, ao pedido de Tiago e João. Estes 2 que estão presentes aqui na cena da cura da sogra de Pedro, pedem a Jesus um lugar de honra, que fossem privilegiados em Marcos 10, versículos de 35 a 45. Os outros discípulos ficaram indignados ao ouvirem aquilo. E Jesus disse a todos: sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. E este ideal, o próprio Jesus o encarnou. Eu vim para servir e não para ser servido. Vim também para dar a vida em resgate de todos. E também a ação da sogra de Pedro prefigura, além disso, a presença das mulheres aos pés da cruz, em Marcos 15, 41. Aquelas mulheres que o haviam seguido e servido Jesus desde a Galileia. Em Marcos 15, 41, é dito que aquelas mulheres que estavam ali eram aquelas que seguiram e serviram Jesus desde a Galileia até Jerusalém. Meus irmãos e minhas irmãs, acima de tudo, creio eu que este Evangelho, que essa passagem do Evangelho nos convida também a encarnar esse ideal do discipulado, esse ideal do ser discípulo de Jesus, o ideal do serviço, de levantar-se, de deixar toda a paralisia, de todo o comodismo e nos colocar a serviço da comunidade, a serviço do próximo. Não esconder os nossos talentos, as nossas capacidades. É claro, servir dentro dos nossos limites, dentro das nossas capacidades, mas servir sim, sem esconder, sem se acomodar e sem querer ser servido, mas antes ser aquele que serve, aquele que se põe a serviço de todos. Esta é a mensagem principal
que eu retiro, que eu reflito com você a partir desse evangelho. Servir e servir sempre, como Jesus serviu, dando-se generosamente por todos, oferecendo-se inteiramente e generosamente ao dar-se na cruz, ao morrer na cruz, para nos resgatar, para resgatar todos os homens e todas as mulheres. Servir, servir e servir. Por fim, eu te convido a se inscrever aqui neste nosso canal, participar deste nosso canal, comentando a respeito dessas nossas reflexões, compartilhando. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas. No mais, peço a Deus que te abençoe, peço a Deus que você fique em paz, que te favoreça em todas as suas necessidades. Um abraço, fique em paz.